Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é mais um vídeo aqui do canal em que eu vou falar sobre TPM. Antes de eu começar a falar sobre esse tema que é capcioso, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso me ajuda muito a divulgar esse material para mais pessoas. E me siga no Instagram também, que eu tô sempre discutindo assuntos aí de saúde da mulher. Então vamos lá, TPM é uma sigla que significa tensão pré-menstrual. Ela é realmente, dentro da medicina moderna, né, um diagnóstico, ou seja, um diagnóstico de uma doença. Né? Tensão pré-menstrual é considerado uma alteração. Então eu não gosto muito desse nome. Por quê? Porque quando a gente analisa isso sob o ponto de vista da fisiologia, né, do ciclo menstrual normal, a fase pré-menstrual ela tem uma configuração hormonal específica que vai causar alguns efeitos, tanto emocionais, quanto físicos, quanto mentais. Alguns deles são meio gerais e a maioria das mulheres sentem, mas o mais importante, é claro, é o que você especificamente sente, porque pode variar de mulher para mulher. Mas, no geral, essa configuração hormonal ela é responsável por algumas particularidades, assim, que podem incomodar a mulher, seja do ponto de vista emocional, como do ponto de vista físico. Só que essa fase pré-menstrual, né, esse período, ele é autolimitado. Então, você vai ter ali X tempo disso, pode ser 10 dias, nos casos piores, pode ser 4 dias, mas quando vier a sua menstruação, seja logo que ela virou uns 2 dias depois, muda totalmente a configuração hormonal e esses sintomas físicos, mentais, emocionais que você estava sentindo nessa semana pré-menstrual vão passar. Então assim, a minha questão é, poxa, uma coisa que acontece todo mês por uma configuração hormonal que é natural do seu corpo, que é normal que aconteça isso. Será que isso, né, será que é correto a gente considerar isso como uma alteração, como uma doença? E considerando como uma alteração e uma doença, instituir tratamentos que visam cortar essa fase? Fica aí a dúvida. Então, quais são os sintomas mais comuns, assim, que a maioria das mulheres relatam nessa fase? Então, falando de sintomas físicos, né? É muito comum que a pessoa se sinta inchada, tanto no abdômen, então minha barriga está inchada, minha mama está inchada, o peito, né? Então o peito pode aumentar de tamanho, ficar mais duro e por causa disso ficar mais doloroso, principalmente na região externa aqui. E esse inchaço geral do corpo, que ela pode notar inclusive no rosto, né? Tipo, no corpo inteiro, pode mudar o peso na balança. E às vezes essa mudança de peso pode chegar a 3 quilos. E não é que você engordou 3 quilos, você tá inchada 3 quilos, né? É água isso. Então, dos sintomas físicos tem isso. Muitas pessoas referem uma mudança de apetite. Então, tanto uma vontade de comer mais, como uma vontade de comer algumas coisas específicas, principalmente carboidrato. Pode acontecer de vir um cansaço físico maior, no sentido de uma vontade de ficar parada, tipo, eu não tenho tanta vontade de fazer ginástica, eu fico mais preguiçosa, mais lenta, mais pesada, sabe? Mais tipo quieta, digamos assim. Isso mais do ponto de vista físico. E do ponto de vista mental e emocional, é muito comum que as pessoas experimentem sentimentos ruins, como irritação, irritabilidade, raiva, falta de paciência, sensibilidade, tristeza. E por que eu falei ruim entre aspas? Porque ser ruim ou não, na verdade, vai muito da sua interpretação de vida. E nesse vídeo aqui eu vou propor algumas coisas para vocês repensarem como que esse momento, se ele vivido de forma consciente, ele pode, na verdade, ser uma coisa extremamente positiva e não negativa. Então essa configuração meio que clássica da TPM, né? Uma pessoa que tá se achando inchada, tá se achando gorda, tá fisicamente se sentindo mal, tá tipo com incômodo, a barriga dói, tudo meio que dói. Ela tá meio cansada e com preguiça e ao mesmo tempo tá irritada, sem paciência, chorando por tudo. Esse é meio que o estereótipo assim da TPM, desse período, né, pré-menstrual. E realmente existe uma configuração hormonal específica com a queda
de estrogênio antes da progesterona, que cria um delta aí de progesterona, que pela ciência, né, é o que é proposto para explicar essa configuração de sintomas aí físicos e emocionais específicos dessa fase. Quando você menstrua, desde o primeiro dia da menstruação e principalmente a partir do segundo, terceiro dia, essa configuração hormonal muda drasticamente. Então a sua progesterona vai baixar muito e o seu estradiol começa a subir novamente. E essa mudança nesses 3 dias, assim, né, do dia antes da menstruação até o segundo, terceiro dia da menstruação, faz com que tudo isso que você estava sentindo se reverta. Então você pode notar que você está fazendo muito mais xixi porque você está tirando toda essa água do corpo, está desinchando. E se você fizer esse teste, se pesar 2 dias antes de menstruar e 2, 3 dias depois de menstruar, você vai notar uma diferença de peso importante. Para algumas mulheres é 1 quilo, para algumas mulheres chega a 3 quilos, isso varia, claro, né? O seu humor, você vai ver que você não tá mais com toda aquela irritabilidade, você vai ficar mais calma, você vai ficar mais serena, você pode até ficar mais animada com a menstruação. E quanto à disposição, varia muito de pessoa para pessoa, porque tem gente que já no início da menstruação, principalmente se você não sente sintomas menstruais ruins como cólica, pode ser que você já passe daquele estado meio preguiça para um estado mais animado, mas quem apresenta sintomas menstruais mais intensos, tipo cólicas intensas, só vai ter essa animação já pro final da menstruação e não nos primeiros dias. Então, é claro que tudo isso que eu tô falando aqui é um estereótipo, tô generalizando, mas o mais importante é você saber como você se comporta e o que aparece no seu corpo e nas suas emoções nessa fase pré-menstrual e depois, quando passa isso, como que você fica, né? E por que é importante ter esse conhecimento? Porque o ciclo menstrual, e na verdade toda a vida da mulher, assim como a natureza, é cíclica. Então, do mesmo jeito que você tem fases do ciclo menstrual, e aqui eu tô falando mulheres que não estão usando hormônios, tá? Tudo que eu falei até agora é de mulheres que não estão bloqueando o ciclo com pílula, por exemplo, né? No ciclo menstrual, tem fases que você vai estar se sentindo de um jeito e fases que você vai estar se sentindo de outro. Então, a fase pré-menstrual, ela é uma fase do ciclo, que talvez pra você esteja se sentindo um pouco pior fisicamente e emocionalmente. Mas, em outras fases do ciclo, talvez você esteja experimentando picos energéticos, picos criativos, picos de libido, picos de felicidade e produtividade. E por causa, né, da sociedade que a gente vive, que coloca o ciclo menstrual e a menstruação como uma coisa negativa, ruim, desnecessária, muitas mulheres que eu recebo aqui chegam só com esse conhecimento da TPM, tipo, a TPM é ruim. Mas e o resto do ciclo, que é muito bom, tem muita coisa boa que acontece depois. E por que eu tô falando isso? Porque quando você vai no médico moderno e tipo, moderno eu quero dizer tradicional, mas na verdade quando a gente usa medicina tradicional, a gente tá falando da medicina da terra, né, da medicina indígena. Então por isso que eu falo moderno, eu quero dizer tipo a medicina normal de hoje em dia, né? Se você vai num médico aí que não tá inteirado, não tá dando muita importância pra importância do ciclo menstrual na vida da mulher, ele vai falar, pra que ficar sofrendo disso? Sabe esse papo de tipo, menstruação não serve pra nada, se você não quer engravidar, você não tem que estar menstruando, e vai te prescrever uma pílula. E ele vai bloquear o seu ciclo, ele vai bloquear todo o ciclo por causa de 3, 4 dias, entendeu? Ou por causa de 7 dias que seja. E daí, quando você abre mão da sua ciclicidade, além de todas as 1000 consequências físicas e emocionais de bloquear todo um sistema fisiológico, que é o seu sistema hormonal sexual do corpo, e tem um monte de vídeo aqui falando sobre isso, você também tá bloqueando tudo de positivo que vem disso para tratar de uma fase que não necessariamente é uma doença, é só uma fase, né? Então na vida nós temos fases boas e fases ruins, momentos bons e momentos ruins. E a TPM, ela, se você olhar para ela de uma forma consciente, talvez você consiga encontrar o que é que realmente o seu corpo e as suas emoções e a sua mente estão querendo te dizer nesse momento. Então, por exemplo, a gente fala, né, na ginecologia natural, que na verdade o período da TPM é o período em que você é mais você do que o resto do mês. Porque aquelas coisas que você não gosta, mas que o resto do mês você consegue fingir que você não tá vendo, ou relegar, tipo assim, a pessoa que você convive faz sempre aquela coisa que você odeia, que você já sabe que você odeia, que você se irrita, e daí o mês inteiro você vê aquilo e fala, ai que raiva, mas não vou falar nada, não vou falar nada. Chega nesse período pré-menstrual,
você realmente, tipo, não aguenta mais segurar. Você vai brigar porque você falou, quantas vezes eu já falei que não é pra fazer isso, que eu não gosto, não sei o quê. Então, na verdade, esse seu comportamento mais sincero, que pode incomodar as pessoas socialmente, é o que o seu eu real de dentro tá querendo te dizer, entendeu? Então, assim, a gente tem essa fala, né, de que na TPM vai aparecer os problemas e as questões que são reais e que estão dentro de você e que muitas vezes você está tentando ignorar ou não lidar com o resto do mês. Então, se você encara dessa forma e acolhe as alterações, no sentido de alteração não de anormal, mas de modificações que acontecem nessa fase, ou seja, eu estou me sentindo mais cansada, então descanse mais, né? Eu estou me sentindo mentalmente meio lenta, então, poxa, deixa pra fazer as coisas mentais nos dias depois ou nos dias antes, sabe? Tenta se programar minimamente dentro do possível aí na sua rotina para guardar um tempo pra você nessa fase, pra você ficar quietinha, pra você olhar pra dentro. Se você sabe que tal coisa tá te irritando, fala que você quer ficar sozinha, que você não quer ficar com a pessoa, entendeu? Só que ao mesmo tempo analise, tipo, o que esses sintomas, principalmente a parte emocional, né? O que essa tristeza tá querendo dizer? Tipo, ela é referente a quê? Porque não é uma coisa do além que alguém colocou ali na sua cabeça só na TPM. Tudo que você sente na TPM é algo que já existe dentro de você. São questões reais que você tem e que explodem nessa fase. Mas elas existem. Então, se você olhar para esse período como uma oportunidade para você analisar o que o seu corpo, a sua mente, as suas emoções estão querendo te dizer, você consegue evoluir com essas questões, né? Você olha, você investiga e você cria consciência de que, poxa, isso aqui é uma coisa que realmente eu preciso olhar, né? Inclusive, esse tempo pra você, né? Tem muita gente que, quando vai falar sobre tratamento natural de TPM, né? De como conviver melhor com essa fase, a gente usa que TPM significa tempo para mim. Tempo para você pensar, tempo para você olhar com carinho para esses sentimentos que acontecem e usar desse conhecimento para evoluir a sua vida, para evoluir as suas relações. Então essa é a proposição que eu tenho, né? Primeiro de tudo, criar consciência da importância que é vivenciar o seu ciclo menstrual e estudar o seu ciclo para conseguir identificar, além dessa parte que talvez seja um pouco difícil e talvez negativa do período pré-menstrual, também estudar o seu ciclo para identificar os outros períodos que são extremamente positivos. Porque se emocionalmente falando a TPM ela é um vale, vai ter um ápice em algum momento desse ciclo. E que se você não está procurando e não está consciente da existência dele, você talvez passe batido. Entendeu? E que se você identifica o momento em que você tá mais produtiva, mais criativa, mais energética, com mais libido, você vai conseguir atuar em cima disso e ter um período mais produtivo e melhor. Proponho para vocês essa gentileza com si próprio, de olhar, essa sutileza de entender que esses sentimentos, eles não são externos, eles não são tipo, fiquei louca, veio um pensamento que não existe dentro de mim. Não, tudo que você pensa e que você faz na TPM são coisas que são suas, que estão dentro de você. Então talvez seja um recado do seu corpo e da sua mente de tipo, olha, isso aqui que você tá ignorando não vai embora, você precisa olhar para isso eventualmente. Então é isso. E também, não vou dar remédio aqui, né, mas existem várias coisas naturais, tanto através da alimentação quanto através de alguns chás e algumas ervas que a gente pode usar para amenizar os sintomas físicos, para amenizar esse inchaço, para diminuir esses sintomas mais depressivos em alguns casos quando necessário. Mas daí isso aí precisa ser avaliado individualmente em consulta aí dentro da Gineco Natural, para também, né, não precisa ficar sofrendo com sintomas muito ruins, mas tem em mente aí que existem fases melhores e fases piores, e isso varia de ciclo para ciclo, de mulher para mulher, e da fase de vida que você tá passando, né? Da fase de o quanto você tá querendo olhar para essas coisas e o quanto você tá querendo, na verdade, fingir que nada tá acontecendo. Então eu espero ter ajudado, plantado a sementinha aí de que a TPM, ela pode sim ser uma coisa positiva e ser um momento de reflexão e de autoanálise.
e que se vocês estão sofrendo muito com isso, talvez valha a pena uma conversa com alguém mais experiente para ajudar vocês a passar melhor por essa fase, sem ter que bloquear o ciclo, porque daí você tá pondo muita coisa a perder, né, por causa de alguns dias que você não tá sabendo lidar. Então é isso, se vocês tiverem dúvidas podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo. PS, é claro que aqui eu falei de uma forma mais geral e que existem algumas situações específicas em que existem às vezes até algumas doenças psiquiátricas que pioram na fase do pré-menstrual e que daí, claro, que cada caso deve ser avaliado individualmente, mas isso foi um apanhado mais geral, assim, porque às vezes só esse conhecimento já pode te ajudar a lidar melhor aí com essa fase do ciclo menstrual.